gente, tudo bem? Meu nome é Letícia, sou integrante do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica, o PETE, e nesse vídeo eu estou com o professor Danilo Melges, responsável pelo certificado de Engenharia Biomédica, e ele está aqui para falar um pouquinho sobre o certificado, tirar algumas dúvidas. Então, oi, professor, você quer se apresentar? Tudo bom, Letícia? Bom, primeiro aí, obrigado aí pela oportunidade de bater esse papo com vocês. Agradecer aí e parabenizar o PET pela iniciativa e agradecer em nome através da Letícia aqui, essa possibilidade de a gente ter essa conversa. Parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigada. A gente que agradece a sua presença. Então, vamos aqui para as perguntas. Professor, para você, o que o certificado de engenharia biomédica tem de diferencial que pode atrair os alunos? O que o certificado ele tem de diferencial, na realidade, é trazer para o aluno a possibilidade de uma formação no contexto de engenharia biomédica. Então, o que é importante desse diferencial? É que o profissional da área de engenharia biomédica ele tem que ter alguns conhecimentos que não são necessários a profissionais mais generalistas. Então, por exemplo, profissionais da área de engenharia elétrica e eletrônica, né, com uma formação mais generalista, não necessariamente precisarão entender, por exemplo, uma parte de fisiologia, de biosinais, né, que tem as suas características e especificidades. Então, só para vocês terem uma ideia, como disciplinas obrigatórias do certificado, as chamadas optatórias, que são optativas para o curso de elétrica, mais obrigatórias para o certificado, a gente tem 4 disciplinas. Uma disciplina que é Fundamentos de Engenharia Biomédica, né, que é uma espécie, eu costumo dizer que é uma espécie de fisiologia de engenheiro para engenheiro. Ela não é uma disciplina, vamos dizer assim, por assim dizer, tradicional de fisiologia, já que ela é dada por um engenheiro. Então, se você pegasse o mesmo conteúdo da disciplina dada por um engenheiro e por alguém da área de saúde, ela tem características diferentes, né? A gente tem uma disciplina que chama Instrumentação Biomédica, que hoje, Fundamentos está a meu cargo, Instrumentação Biomédica está a cargo do professor Renan. Essa disciplina ela é mais voltada à eletrônica, né, e questões de construção e desenvolvimento, projetos de equipamentos, né? Ela tem alguns aspectos também que falam de segurança elétrica, etc. A gente tem também como optatória a disciplina de processamento digital de imagens, que está a meu cargo, né? E, portanto, uma disciplina aí da linha de sinais e sistemas. E tem uma disciplina de cunho mais informativo e generalista dentro da área de engenharia biomédica, que é uma disciplina de engenharia de reabilitação e de tecnologia assistiva, né, que está a cargo do professor Renan. Então, essas 4 disciplinas, a gente consegue criar para vocês uma formação base dentro das principais áreas de engenharia biomédica. Nesse contexto dessas 4 disciplinas, você tem aí 3 das principais áreas de engenharia biomédica, né, que seria instrumentação biomédica, processamento de sinais biomédicos e engenharia de reabilitação, né? Então, você tem 3 grandes áreas sendo atendidas, né, de uma forma primária por essas 4 disciplinas. Posteriormente, esses alunos que optarem por esse percurso vão fazer certamente, né, tem uma carga horária estabelecida em comum acordo com o tutor, que deverão ser feitas, por exemplo, com disciplinas da área de ciências da saúde, ciências biológicas, né? E algumas até podendo ser feitas também no próprio programa de pós-graduação em engenharia elétrica, para os alunos que têm a intenção de dar uma continuidade na sua formação fazendo um mestrado e seguindo uma sequência acadêmico-científica, tem essa possibilidade também. Disciplinas que, na realidade, vão funcionar para integralizar a carga horária que vocês têm que fazer na graduação e depois poderão até mesmo ser aproveitadas numa pós, né? Vocês têm uma carga horária também exigida na pós, ela vai ter aí uma possibilidade híbrida de cumprir parte da carga horária da graduação e parte da carga horária da pós depois.
Então, esse é o diferencial que a gente quer fornecer a esses alunos, através dessas obrigatórias básicas e mais essas que a gente ajuda o aluno a selecionar disciplinas a serem feitas externas à unidade da escola de engenharia, compõe aí esse principal diferencial. Muito interessante. E você acha que essa área é uma área promissora, científica e industrialmente? Como que é o mercado de trabalho, a projeção salarial? Sem sombra de dúvida. A área de engenharia biomédica ela é uma área muito recente, né? Ela foi regulamentada por lei, como uma sub-área da elétrica, junto ao CREA, em 2008. Então, é uma área aí que uma jovem de 13 anos, né? Para vocês terem uma ideia, os programas de pós-graduação, né, mais antigos do país tem aí cerca de 50 anos, então, e geralmente essas áreas específicas, elas acabam começando mesmo com aspectos acadêmicos científicos, como áreas de pesquisas, e depois você vai vendo o histórico da área, ela vai trazendo esse conhecimento cada vez mais para uma formação de engenharia básica, né? Ou seja, uma graduação. Então, é uma área muito jovem, não só do ponto de vista nacional, mas internacionalmente, é uma área vista como muito promissora, né? E sub-áreas dessa área, né? Inclusive em associação com outras áreas de engenharia que também são, vamos dizer assim, não necessariamente recente, mas são áreas também com grande apelo, né? E chamada por profissionais, demanda por profissionais, como a área de robótica, ciência de dados. Em associação com essas áreas, você tem cargos que literalmente são cargos novos, que não existiam antigamente, né? Então, uma área, sem sombra de dúvida, promissora. Vou compartilhar aqui contigo um slide aqui, pode ser? Aí, Perfeito. me fala se você está enxergando aí. Botei aí essa nossa conversa do dia de hoje. E aí tem uma pesquisa bem interessante que eu encontrei, né, que faz um resumo, né? Depois eu até vou disponibilizar aí esse link aí para vocês botarem na bio aí e o pessoal poder acessar. Tem mais informações do que eu coloquei aqui, mas aí fala, né, do salário mínimo profissional do engenheiro biomédico definido por lei. Então, tem aí, né, segunda jornada de trabalho, 6 horas, 6 salários mínimos, 7 horas, 7,25 salários mínimos, 8 horas, 8,5 salários mínimos. Isso seria vamos dizer assim, o piso salarial por carga horária, né? Então, ele está definido em função de salário mínimo, e essa mesma pesquisa, que se baseia, na verdade, numa pesquisa do Guia de Profissões e Salários da Cato, portanto, em valores que são praticados no mercado, e aqui eu queria chamar a atenção para um detalhe que é apresentado nessa pesquisa, né? Então, tem uma faixa salarial aí que mostra mínimo, médio e máximo, só que olha que interessante, ela é dividida por posto, por função em que o engenheiro biomédico atua. Dito de outra forma, para mim, essa pesquisa traduz? Ela traduz que a relação salarial ela se dá com a função que o engenheiro biomédico ocupa numa dada empresa, muito mais do que por ser ou não um engenheiro biomédico. E por que isso ocorre? Por ser uma área jovem, muitas oportunidades voltadas para a engenharia biomédica, elas às vezes nem estão relatadas, né, como engenharia biomédica. Então aparece assim, temos um cargo de supervisão para engenharia de projeto de equipamentos médicos. Quando você faz essa leitura, não necessariamente vai estar escrito vaga para engenheiro biomédico, mas pela função que ele cumpre. Então, ele vai ser um supervisor, ele vai ser um engenheiro, projetista, ele vai ser um gerente de área, né?
Então, isso, em um certo grau, torna parte dessas pesquisas ainda um pouco imprecisas, né? E eu tinha até comentado anteriormente com a Letícia sobre isso, ou seja, por ser uma área muito jovem, para se ter uma ideia, logo após a regulamentação, não, 9 anos mais ou menos depois da regulamentação, né? Então ela foi regulamentada como uma sub-área de elétrica em 2008. Uma pesquisa que foi feita pela Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica em 2017 computava 211 profissionais registrados no CREA como engenheiro biomédico. Então, vocês veem o grau de juventude dessa área, né? Ou seja, o que isso significa? Que há muitos engenheiros atuando como engenheiro biomédico, mas que não estão cadastrados no sistema Confea-CREA como engenheiros biomédicos. Na realidade, um percentual elevadíssimo de engenheiros biomédicos que atuam como engenheiro biomédico estão cadastrados predominantemente como engenheiros de áreas clássicas, como elétrica, eletrônica, controle e automação, sistemas, computação, mecânica, né? Eu mesmo, por exemplo, sou formado em engenharia de eletrônica e de computação pela UFRJ, e aí toda a sequência posterior eu fiz em engenharia biomédica, desde a iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, tudo em engenharia biomédica. Mas a minha formação base, né, em engenharia é engenharia eletrônica. E eu, pessoalmente, acho que esse caminho ainda é o mais interessante, ou seja, o caminho que vocês que pretendem fazer o certificado vão seguir, ou seja, fazer engenharia numa área clássica e pegar conteúdo profissional voltado para uma área específica, eu ainda acho esse o caminho mais interessante. Mas essa tabelinha, para mim, resume muito bem ainda o quão imprecisas podem ser algumas dessas pesquisas, porque muitas vezes tanto melhor seria você pegar o caso inverso, ou seja, pegar na realidade situações em que o engenheiro, mesmo que seja clássico, ele atue dentro de um contexto biomédico, mesmo que a sua formação seja numa área clássica, tradicional, mais generalista, né? E aí sim você teria talvez uma medida melhor, já que um chute, né? Mas que um percentual elevadíssimo, certamente mais de 80% dos engenheiros biomédicos do país são formados em áreas clássicas como a do curso de vocês. Tranquilo? Verdade. Muito legal isso que você trouxe. Não tinha pensado nessa questão do registro. E, enfim, qual é o nível de dificuldade de se manter atualizado nesse ramo? Você disse que é um ramo novo, né? E as coisas, a tecnologia tem mudado, né, constantemente em relação a essa área. Perfeito. Então, vamos lá. De um ponto de vista, eu acho que para o mercado de trabalho, uma vez que você fez uma formação na área, eventualmente ela não vai ser uma área que necessariamente vai necessitar de uma atualização, como, por exemplo, uma área de sistemas de computação, que a cada hora surge uma linguagem nova, um framework novo para programar, etc. Ela não vai ser algo com esse grau de novidade. Os aspectos sobre fisiologia, por exemplo, a maioria daqueles que são necessários para o engenheiro biomédico, eles já são bem fundamentados, né? Ou seja, aquele que ele vai usar no dia a dia para a construção de equipamentos já é algo, vamos dizer assim, um conhecimento um pouco mais permanente. Então, dado que ele investiu firmemente nessa formação inicial, vai ser um grau de atualização normal de qualquer área jovem. Então, por exemplo, surgiu um método novo de análise de sinais ou um equipamento para registrar um novo tipo de sinal, como, por exemplo, se você pegar a área de eletrofisiologia, eletrocardiograma, eletroencefalograma, eletromiograma, você tem um embasamento comum para entender esses sinais, apesar de que cada um deles tem as suas especificidades, tem aspectos muito específicos de cada um deles. Se vocês lá na frente
tiverem interesse nesse assunto, tem uma disciplina da pós-graduação que está a meu cargo, que é processamento de sinais biomédicos. Então, um embasamento sólido disso aí, você vai conseguir levar esse conhecimento aí para a tua área de trabalho tranquilamente. No que surgirem outros métodos de registro, como, por exemplo, um método de registro de biosinais relativamente recente, que é baseado, por exemplo, que é chamada espectroscopia de infravermelho próximo, em inglês é NIRS, depois vocês podem dar uma olhada, dar uma googlada aí só para ter interesse no que acontece, você vai ter alguns aspectos de novidade, mas uma vez que você já estudou a fisiologia relacionada àquilo, você sabe que você vai saber que ele é um sinal, é um biosinal que, na realidade, mistura características de alguns sinais que já são comuns em eletrofisiologia, mas ele se baseia também em aspectos de hemodinâmica, por exemplo, né? Então, tem um aspecto aí de mais voltado a fluxo sanguíneo, etc. Então, é um link entre dois subsistemas, por assim dizer. Nesse grau de novidade, bom, você vai começar a ter que estudar ou relembrar a parte da fisiologia, né, aspectos de biosinais e coisas do gênero. Então, eu diria assim, é um grau de atualização necessário a qualquer área jovem, tá certo? Mas ela não chega a ser uma necessidade de atualização como uma área, por exemplo, de informática ou sistemas de computação, que a novidade aparece em funções de novas linguagens, de novos frameworks, não é muito nesse sentido, não. Do ponto de vista acadêmico-científico, aí a história já é outra. Provavelmente, independente da área que você escolher, o grau de atualização vai ser perene, né? Então, vem muita coisa nova, muito método, artifício novo, equipamentos novos, e aí você tem que ter um grau de atualização bem mais acelerado, né? Mas, normalmente, quem escolhe essa área já tem esse interesse específico também, né? Já meio que se acostumou, já se ambientou, fez iniciação científica, gostou, geralmente já encaminhou um TCC que tem uma continuidade da IC e que provavelmente já está vislumbrando um mestrado, então também é um pouco perfil, assim como qualquer área de engenharia é perfil do aluno, né? Entendi. Muito interessante essa diferenciação que você trouxe. E você tem falado, né, muito sobre iniciação, sobre pós-graduação. O que uma pessoa que busca esse certificado ela pode fazer para se tornar um bom profissional, além de só o curso, né, só a faculdade? O que eu visualizo assim, o certificado é um bom pontapé inicial, sem sombra de dúvida, mas também buscar com a gente algumas possibilidades de iniciação científica, e particularmente eu acho muito interessante quando o aluno já tem uma maturidade e ele vislumbra que a IC pode se desdobrar num TCC, né? Então, isso ajuda até o percurso acadêmico do aluno, mas também ajuda ele ter uma exposição, né, à área muito maior. Isso vai fazer naturalmente com que ele ganhe um repertório dentro da área maior. Isso do ponto de vista acadêmico. Do ponto de vista mais voltado para mercado, empregabilidade, estar sempre pesquisando também, ou seja, oportunidades que se associem a essa formação, né, e que serão complementares, certamente, né? Aí ele vai ter uma visão. A gente já teve alguns alunos, né, do certificado que pegaram postos, por exemplo, da área de engenharia clínica, que normalmente é uma área, vamos dizer assim, que é a que talvez seja a que mais demanda no mercado mesmo, não de desenvolvimento científico, mas que mais demanda profissionais nessa área, que é um profissional que vai atuar, por exemplo, dentro da unidade hospitalar, né, auxiliando em várias tarefas que vão da manutenção até gerenciamento de risco, uma série de situações que estão presentes no dia a dia da unidade hospitalar. Então, essas possibilidades também
são formas complementares da formação desse profissional. A gente já teve dentro do certificado alunos que foram, por exemplo, para áreas de projeto e desenvolvimento, tivemos alunos que foram para a área de engenharia clínica, que é essa que eu acabei de citar, tivemos alunos que foram para a área acadêmica, fizeram mestrado e mesmo depois do mestrado acabaram trabalhando, por exemplo, com projeto e desenvolvimento de circuitos para equipamento médico. Então, tem uma variedade muito grande assim de situações. Por jovem que seja a área, mesmo assim, o contato pessoal que a gente tem com os alunos, a gente tem uma certa diversidade de casos. Teve aluno que tinha originalmente um perfil mais voltado a mercado, acabou encontrando um caminho na área acadêmica, fez mestrado, virou professor, foi fazer doutorado fora. Tem uma variedade bastante grande, a gente tem um contato próximo com os alunos, de forma que a gente tem um certo histórico deles, né? E a área tem sido procurada exatamente por isso mais e mais, assim, que nos deixa bastante felizes. Muito legal. E você falou de iniciação científica. Qual que seria o melhor período, assim, o melhor momento para procurar uma IC da área da biomédica? Isso, é claro que isso depende muito do projeto, mas, por exemplo, falando de uma forma mais geral, por exemplo, para a minha área de atuação, na área que eu atuo predominantemente, que é processamento de sinais biomédicos. Essa área, ela vem de uma sequência de formação que envolve EDA, EDB, análise de sistemas dinâmicos lineares, processamento de sinais, e depois seria o último estágio mais específico, processamento de sinais biométricos. É interessante que o aluno já tenha visto, ou pelo menos esteja no período em que vocês veem análise de sistemas dinâmicos lineares, né? Então, se o aluno já viu ou está fazendo a SDL, ele vai conseguir tirar proveito das iniciações, maior proveito das iniciações ofertadas em processamento de sinais. Então, lá pelo quarto, quinto período, já é um aluno que conseguiria tirar maior proveito disso, conseguindo visualizar até uma consecução no TCC, etc. Para a área, por exemplo, de instrumentação, embora não seja uma exigência rígida, é interessante que o aluno já tenha feito as disciplinas de circuitos, né? Que tenha feito pelo menos as primeiras eletrônicas. Então, mais ou menos também a mesma faixa ali, talvez quinto, sexto período, né? O que não impede do aluno entrar em contato com a gente antes e começar a trabalhar na área, isso nada impede, né? Eventualmente, a gente pode fazer um recorte dentro do projeto de alguma coisa em que ele possa começar a participar, como ele já teve um aprendizado, por exemplo, quase todas as áreas vão exigir algum grau, algum conhecimento em programação. Então, como as disciplinas de programação vocês já fazem logo no início do curso, ele já pode começar a ser introduzido em alguns aspectos de engenharia biomédica através de tarefas mais voltadas para programação, e aí ele começa a entrar na área. Então, assim, não é um impeditivo, né? Mas normalmente é interessante que ele já tenha alguma bagagem ali, a partir do quarto, quinto período, é bem tranquilo do aluno entrar nas nossas iniciações. Entendi. Muito legal. E qual que é o peso que o conhecimento nessa área da biologia tem ao longo do certificado? A gente precisa ter um conhecimento prévio antes ou a gente vai aprender tudo nas disciplinas? Então, não é necessário um conhecimento prévio dessa área, assim, a bagagem que vocês trazem do segundo grau é o que a gente espera, né? O recorte que a gente faz das disciplinas é exatamente para reforçar o que vocês já aprenderam no segundo grau. Então, essa disciplina de fundamentos, não necessariamente ela é a disciplina que o aluno faz primeiro. Por quê? Por questões de ajustes mesmo do próprio semestres letivos de cada um, quando que o aluno entrou, etc. As disciplinas do certificado obrigatório, elas são conhecidas uma vez em alternância, né? Então, em um semestre você tem lá fundamentos de engenharia biomédica e tecnologias assistivas. No outro você tem processamento digital de imagens e
instrumentação biomédica, e elas vão se alternando período a período. Então, na realidade, mas se vocês olharem, inclusive, modelos de formação de engenharia biomédica, inclusive em universidades gringas, vocês vão ver que todo percurso ele tem pelo menos uma disciplina voltada à biologia e fisiologia. Essa disciplina de fundamentos ela tem essa intenção, em introduzi-los num contexto mais aprofundado de biologia e fisiologia, mas num linguajar, vamos dizer assim, um pouco mais híbrido, mais multidisciplinar. Como eu mencionei, não é a mesma coisa do que fazer uma disciplina nas ciências biológicas e ciência de saúde, coisa que a gente espera que vocês façam na sequência. Então, é uma preparação para esse trânsito entre a área de origem de vocês e vocês poderem fazer uma disciplina externa ao curso de vocês. Então, eu acredito, a gente tem tido até um feedback dos alunos nesse sentido, comentando exatamente isso, que como que essas disciplinas introdutórias elas têm funcionado como um facilitador para que depois o aluno pegue disciplinas específicas fora. Aí o aluno pode pegar disciplinas como, por exemplo, anatomia, neuroanatomia, mas toda aquela gama de múltiplos nomes que aparecem em fisiologia e anatomia, eles já apareceram um pouco em disciplina anterior e dada por um engenheiro. Então, ou seja, esse pré-preparatório a gente fornece a vocês. Isso está, vamos dizer assim, embutido nesse plano de formação de vocês, de modo que vocês não precisam se preocupar de ter um pré-requisito do ponto de vista de ciências de saúde biológicas anterior. Eu acredito que tenha funcionado bastante bem e isso tem conseguido manter dentro do certificado um fluxo bem interessante de alunos. Assim, é difícil o semestre em que não haja inscrição de um aluno no certificado, né? Desde 2012 que a gente vem, vamos dizer assim, dando um gás nessa formação, isso tem sido recorrente, né? A gente tem um fluxo constante aí de alunos. Até no passado, um coordenador perguntou se a gente não queria fechar o certificado. Só que, na nossa visão, diferente dos outros certificados, fechar o certificado para a gente é engessar o percurso do aluno. E a gente tem recebido alunos que têm mais interesse em fisiologia celular, outros têm mais interesse em biosinais, outros têm mais interesse em equipamentos. É claro que a gente tem algumas ideias dentro desses percursos, mas em termos práticos, assim, teoricamente, cada aluno poderia ter o seu próprio certificado de engenharia biomédica, escolhendo uma grade de integralização que seja só sua, vamos dizer assim, né, em comum acordo com o tutor. Então, fechar o certificado numa grade horária rígida, vamos dizer assim, seria limitar não só essa flexibilidade, mas essa riqueza de possíveis formações, né? Alguém que tenha mais interesse na área de citologia, outros na neurociência de sistemas, outro na área de biomecânica. Você vai ter recortes diferentes. Vão ter disciplinas, as chamadas disciplinas de formação complementar aberta, diferentes. E é isso vocês vão poder selecionar junto com o professor tutor, né? No caso agora sou eu, mas daqui no próximo ciclo vai ser um outro professor, ele vai ajudar vocês a fazer um recorte, vamos dizer assim, personalizado e que atenda à formação de engenharia biomédica, atenda o interesse de vocês, né? Até tem um livrinho, né? Um parênteses aleatório aqui, depois vocês procurem aí. Tem um livrinho chamado A Educação da Vontade, né? Que basicamente a ideia por trás é o seguinte: você só aprende o que você tem interesse de aprender, não é isso? Então, tanto melhor é que vocês consigam fazer nessa fase mais avançada do curso de vocês um recorte que atenda ao interesse de vocês e uma formação existente, né? Para também não ficar solto no mundo. Uma formação existente casada com o interesse de vocês. Então é isso que a gente tenta fazer, tá certo? Muito interessante isso que você trouxe. E como que a pandemia afetou a área da engenharia biomédica? Teve uma procura maior nessa área? Como aconteceu?
Então, eu tenho só uma percepção sobre esse assunto. Eu não li nada do gênero que tenha medido essa alteração. Mas qual que é a minha percepção? Que não teve um impacto significativo. E aí eu vou te explicar por quê. Parte da indústria trabalhou em home office e parte da indústria que era de produção continuou produzindo, mesmo porque demanda por artigos médicos, a demanda aumentou, né? Por outro lado, ele, querendo ou não, é um mercado especializado, é um mercado nichado, né? Então, houve uma certa corrida inicial de alguns profissionais e empresas que trabalhavam, vamos dizer assim, na produção de equipamentos eletrônicos de forma mais generalista, para migrar, né, os seus esforços para produzir equipamento médico. Acontece que essa migração, ela não é tão simples assim, porque para você produzir um equipamento médico que seja certificado pela Anvisa, por exemplo, ele tem que passar por uma série de testes de compatibilidade eletromagnética, teste de radiação, ou seja, aquele equipamento, ele nem pode ser fortemente influenciável por outros equipamentos do ambiente hospitalar, não pode sofrer de interferência de modo a paralisar o seu funcionamento, e ele também não pode gerar interferência nos outros, né? E pensem que, do ponto de vista elétrico e eletromagnético, o ambiente hospitalar ele é um ambiente ruidoso, né? Ou seja, você tem, inclusive, equipamentos eletromecânicos, ventiladores pulmonares, e dependendo da situação, você tem equipamento de diálise. Então, tem ruído para todo lado. Ruído é o que não falta nesse tipo de ambiente, de forma que ele tem que ser robusto, a não sofrer interferência de outros equipamentos e também ter, vamos dizer, uma qualidade tal de modo a não interferir nos outros. Então a coisa não é tão simples você partir de um conhecimento de produção de equipamento eletrônico para uma área qualquer e transitar para a área de higiene biomédica. Essa migração não é tão simples, né? Mas é claro que no momento de uma demanda exagerada, como foi no início da pandemia, houve, vamos dizer assim, uma tentativa de migração de profissionais e de empresas para tentarem fazerem um esforço para atender essa demanda. Só que, assim, por assim dizer, o buraco é mais embaixo, né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, você pega um equipamento, por exemplo, para biosinais, de registro de eletroencefalografia, ou seja, os chamados leigamente os sinais cerebrais, né? Coloca o eletrodo na cabeça do indivíduo e mede a atividade de populações neuronais do encéfalo. É um equipamento que tem que ser capaz de medir, por exemplo, sinais que são da ordem de microvolt. Para que vocês tenham uma noção, né, uma medição na tomada aí de vocês, né, você tem um sinal que é da ordem de 100 milhões de microvolts. Então, 100 milhões de vezes maior, né? Então, tendo esse comparativo, vocês podem imaginar o tipo de problema que você tem em mãos do ponto de vista de eletrônica para evitar interferências que vêm da própria questão de alimentação do equipamento. Então, você tem algumas sutilezas, né? Quando você fala de equipamento para a área médica, não só de equipamento, mas de tratamento de sinal, ou seja, o tratamento de sinal de sinais que têm esse grau de magnitude, microvolt, né, também tem as suas especificidades. Então, a migração não é tão simples. De modo que a minha percepção é que, na média, o impacto não foi tão grande, porque como se fosse assim, ó, quem não tinha condição de produzir equipamento médico continuou não tendo, e quem tinha teve que aumentar a demanda, mas ela não é possível de ser aumentada tão drasticamente assim, né? Você já tem uma planta lá de produção que tem as suas limitações, né? E como a área de equipamentos médicos ela também é nichada, ela não é um produto como commodity que você de uma hora para outra vai aumentar a produção e vai aumentar a compra de uma hora para outra. Isso precisa de um tempo para que
que acomode esse aumento dessa necessidade. Então, houve esse surto migratório, mas em termos práticos, eu acho que ela funciona como um mercado, vamos dizer, conservador, né? Que não conserva as suas características ao longo do tempo, mesmo com esses picos aí. É claro que do ponto de vista de insumos, a história já é outra, né? Se pensar lá, equipamentos de proteção para a área médica, são equipamentos mais simples, né? Por assim dizer, né? Não é um equipamento eletromédico, mas sei lá, os face shields, né, que a gente viu, são aquelas máscaras para o profissional que está na linha de frente e tudo. Claro, esses insumos aí, esses materiais de consumo, aí sim, teve um pico, mas nota, não são produtos tão especializados, né? Então, a minha percepção é essa, mas não li nada com uma medição mais precisa. E, obviamente, essa minha percepção ela é mais do que interessa mais ao momento, pensando no mercado brasileiro, né? Muito legal essa reflexão. E tem alguma, tirando, né, essas perguntas, essas dúvidas, tem alguma dúvida que é bem recorrente entre os alunos quando eles te procuram sobre essa área? Tem sim. Na verdade, assim, você me fez a maior parte das perguntas que os alunos têm, essas perguntas que você fez, né, tirando a da pandemia, que é uma novidade, são perguntas bem recorrentes. Mas tem uma que não foi feita e que é comum dos alunos fazerem, né? Eles sempre perguntam o seguinte: é comum um aluno chegar para mim e falar assim: ah, professor, eu queria saber quando eu posso entrar no certificado, porque o meu interesse sempre foi a área de engenharia biomédica. Eu vi na mostra de profissões da UFMG há algum tempo atrás, na época do vestibular, do Enem, eu vi e pensei em entrar na elétrica justamente pela engenharia biomédica. E aí, quando eles entram no curso e começam a fazer disciplinas específicas, eles têm uma dúvida bastante recorrente, que é a seguinte: agora que eu estou no meio do curso, eu percebo o quanto que de elétrica vai ter mesmo o meu curso. E fato, as disciplinas voltadas para esse campo de biomédica são feitas mais a partir do sétimo período. Então, eles ficam com uma dúvida que é o seguinte: será que eu deveria ter feito uma graduação em engenharia biomédica, ao invés de uma graduação em elétrica mais o certificado? E eu sempre respondo, né, a minha percepção pessoal, que envolve, na realidade, uma experiência na área aí, né, de mais de 20 anos estando na área, né? Então, eu comecei na área de engenharia biomédica em 2000, numa iniciação científica, e nunca mais saí dela, né? De tanto que eu gostei da área médica, associada à engenharia. É, e é, e um misto dessa percepção, dessa experiência, com também uma percepção subjetiva mesmo. Mas eu falo o seguinte, ó, se eu tivesse um filho na idade de vocês, em idade de fazer vestibular e Enem, eu o aconselharia a fazer uma formação mais generalista, engenharia elétrica, controle de automação, sistemas, engenharia de computação, ou, num caso um pouco mais afastado da nossa área, mecânica, e depois fazer uma formação complementar como certificado, do que fazer já uma graduação tão específica. Por quê? Essa é a minha percepção. O mercado brasileiro ele é muito mais suscetível do que o mercado gringo a oscilações, né? Então, lá na gringa, você tem a possibilidade de fazer, às vezes, uma graduação super específica, e a questão da empregabilidade é tranquila. No mercado brasileiro, ele é muito mais suscetível a oscilações econômicas, né? Então, é muito mais interessante você ter uma formação banda larga. Se vocês notarem, no curso de vocês, falando especificamente da elétrica, isso já está implícito na própria estrutura do curso. Se você notar, você tem disciplinas da área de sistema de energia, você tem conteúdo que serve a telecomunicações, você tem um conteúdo básico que vai servir a biomédica, que vai servir a computação, né? Que vai servir a áreas novas como
biomédica, microeletrônica, energias alternativas. Então, vocês têm uma formação bastante banda larga, e isso é muito interessante. Não só interessante para o mercado, mas eu diria que até para quem quer seguir o caminho acadêmico-científico é interessante também, né? Porque você vai ter que formar esses alunos que vão ter essa formação banda larga. Então, se você tiver um percurso que tenha, pelo menos, esbarrado em um percentual grande de sub-áreas da elétrica, isso é interessante. E aí sim, ao final do curso, vocês fazem um recorte mais específico da sub-área de interesse, né? Inclusive, alguns já ocorreu, não é que seja comum, mas já ocorreu, por exemplo, de alunos fazerem mais de um certificado, né? Isso de vez em quando ocorre. Ah, eu tenho muito interesse e quase que igual em duas áreas. Aí pega algumas disciplinas que dão link entre duas áreas. E isso eu até preparei um documento sobre isso, que eu vou disponibilizar. Eu já disponibilizo quando o aluno quer fazer o certificado de engenharia biomédica, mas vou botar no grupo do Teams que eu criei para o pessoal que quer fazer certificado ou formação complementar em engenharia biomédica, mas que são slides que mostram interseções entre certificados, ou seja, que disciplinas que podem servir a mais de um certificado. E aí eu fiz esse cruzamento, mostrando exatamente que algumas disciplinas elas podem servir a mais de um certificado, né? Então, essa é uma pergunta recorrente. A minha visão é mais interessante vocês fazerem um curso clássico mais generalista e uma formação complementar. Eu penso dessa forma, melhor do que, na atualidade, fazer uma graduação específica em engenharia biomédica. É muito legal, professor. Obrigada por ter disponibilizado o seu tempo. Acho que essa entrevista foi muito esclarecedora para mim e para muitos alunos, me abriu bastante os olhos e acredito que vai ser muito benéfico para todo mundo que está aqui assistindo. Então, pessoal, se você gostou, deixa seu like aí, compartilha esse vídeo, e pode deixar nos comentários se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, que a gente vai estar de olho aqui. E mais uma vez agradecer ao professor Danilo. Obrigada. Obrigado aí pela oportunidade de bater esse papo com vocês. Se vocês quiserem entrar em contato, tirar mais dúvidas sobre o certificado, podem mandar para danilomelges@ufmg.br. Depois, tanto o link da pesquisa, né, relativo a salários, quanto esse e-mail de contato, tudo eu vou passar para a Letícia para que ela possa disponibilizar. Estou à disposição para tirar novas dúvidas. Todo semestre, mais ou menos nessa faixa, assim, cerca de um mês depois, é a época que vocês têm para mudar de certificado. Então, é interessante vocês se planejarem com antecedência e, para isso, a gente vai entrar em contato, vai trocar e-mails. Se necessitarem, a gente marca lives como essa que marcamos agora com a Letícia. Agradeço a possibilidade aí para a Letícia, para o Pet, né? Qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigada. A gente vai deixar todos os links na descrição do vídeo. E é isso, gente. Até mais. Até mais.